boa tarde. Eu sou o Luiz Fernando Rocco e eu vou falar um pouco para vocês das mídias na jornada do consumidor e a importância dessas mídias no modelo de atribuição e na definição de metas. Só um minutinho, por favor. Bom, vamos lá? Primeiro eu vou falar da Raccoon, agência de performance do Brasil. Foi eleita a melhor agência de performance do Brasil no ano de 2015 e 2016 pela ABCOM, a agência que eu trabalho hoje. E falando um pouco de mim rapidamente, eu sou nascido na pequena cidade de Águas da Prata, no interior de São Paulo. Eu passei pela engenharia de materiais na Universidade Federal de São Carlos e hoje eu trabalho com marketing digital. Hoje eu sou coordenador de mídias na Raccoon, que é uma agência que tem clientes como Sony, MRV, Natura, C&A, Discovery Channel, entre outros grandes players do mercado. E hoje eu sou responsável pela operação e estratégia de mídias digitais da Fast Shop. Bom, vamos ao que interessa. Preparei um caminho de hoje para a gente aí. A gente definir esse caminho em 5 passos. Eu vou explicar esses 5 passos para vocês. O primeiro passo vai ser a definição de metas gerais, onde a gente vai ver ROI, CPA e como definir essas metas. No segundo passo, a gente vai definir alguns tipos de mídia e como é a remuneração desses tipos de mídia, do tipo revenue share, do tipo CPC, do tipo CPM, de custo fixo e outros. Num terceiro passo, a gente vai ver atribuições de mídia, então a gente vai ver quais são os modelos de atribuição de mídia. E para isso a gente vai entender conceitos como duração de sessão, desvalorização temporal e os próprios modelos de atribuição. No quarto passo, a gente vai ver as metas por mídia, ou seja, a gente vai definir ROI por mídia, utilizando os modelos de atribuição que a gente viu lá no terceiro passo. Então, a gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu no terceiro passo e utilizar nas metas de mídia no quarto passo. Vou fazer algumas considerações sobre os modelos de atribuição que a gente vai ver no terceiro passo. E, por fim, eu quero fazer um exemplo prático onde a gente vai definir o ROI por mídia a partir dos dados de atribuição. Beleza? Esse webinar é um webinar um pouco mais avançado, eu vou passar mais rápido por alguns conceitos mais básicos, e eu gostaria que vocês, ao fim, se tiverem alguma dúvida, eu vou passar algum material, ou a gente pode discutir algo mais aprofundado dessa parte mais básica. Então, o primeiro e o segundo passo, eles são mais básicos, vão ser passados mais rápidos, o terceiro, quarto, quinto, eu vou demorar um pouco mais para explicar, perfeito? Bom, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é a definição de metas gerais, onde a gente vai definir ROI. ROI é o KPI do varejo. Então, ROI é retorno sobre investimento, que vem da sigla do inglês. E como a gente define ROI? A gente define ROI sendo sempre maior que 1 sobre a porcentagem de margem. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como a gente define ROI em uma situação real. Então, por exemplo, minha empresa tem uma margem de 8% e eu defini um investimento de mídia de R$100 mil por mês para as mídias digitais dessa empresa. Ou seja, o meu ROI vai ter que ser maior que 1 sobre margem, que nesse caso é 0,08, que corresponde a 8%. Então, o meu ROI ele vai ter que ser maior que 12,5%. O que significa isso? Isso significa que a soma das receitas de todas as minhas mídias, dividido pelos meus R$100 mil de investimento, eles têm que ser pelo menos igual a 12,5. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que entender como a gente chegar na nossa receita final a partir do nosso investimento inicial, definindo um ROI que seja saudável para o nosso e-commerce, para o nosso site. Pensando um pouco mais para frente, depois de definir ROI, por que a gente não começa a definir ROI por margem de categoria? Ou seja, dentro de um e-commerce, dentro de qualquer tipo de site, a gente tem categorias. E essas categorias normalmente têm margens diferentes. Então, por que a gente não pega essas categorias, separa elas dentro do e-commerce e trabalha ROI por margem de categoria? Assim a gente vai conseguir maximizar investimento em categorias que têm margem maior e minimizar investimento em categorias que têm margem menor. Vamos definir a segunda meta aí, que é o CPA ou CAC. CPA que é o custo por aquisição, ou também conhecido como custo por aquisição de clientes, que é o CAC. E para definir essa meta, eu quero definir 2 conceitos com vocês. O primeiro conceito é o conceito de lifetime value, que é o conceito do valor gasto vezes o tempo de relacionamento.
Eu vou dar um exemplo de cotidiano para vocês entenderem como fazer isso. Então, vamos pensar hoje que todo mundo tem Netflix aí, né? Então, hoje, o pacote básico de Netflix aí sai R$19,90 a assinatura. Então, R$19,90 mensais. E vamos supor que o tempo médio de relacionamento de um usuário do Netflix é de 10 meses. Então, o meu lifetime value do Netflix, ele vai ser R$19,90 vezes 10, que é o tempo de meses que o usuário fica, em média. Então, eu vou ter um lifetime value de R$199. Outro conceito que a gente tem que definir é o conceito de ticket médio de aquisição, que é a receita média gerada por um cadastro, um lead ou qualquer outro tipo de aquisição. Um exemplo para a gente ilustrar isso seria a lista de casamento. Então, a gente tem um casal, ele vai criar uma lista de casamento e vamos supor que a média de presentes que geram listas de casamento é em torno de R$1.000 por casal. Então, eu vou ter uma receita média gerada por cadastro de lista de casamento de R$1.000. Com esses dois valores, a gente consegue calcular o CPA, ou seja, para quem tem lifetime value, a gente consegue usar o lifetime value, para quem tem ticket médio de aquisição, a gente usa o ticket médio de aquisição. Então, o CPA vai ser sempre menor que ou o lifetime value ou o ticket médio de aquisição, vezes a porcentagem de margem em cada caso. Do mesmo jeito que a gente trabalhou com ROI, a gente pode trabalhar com CPA também. Então, vamos pensar em definir aí CPA para cada tipo de cadastro ou aquisição. Voltando no exemplo do Netflix, hoje o Netflix tem assinaturas de R$19,90, de R$22,90 e de R$29,90, e com certeza os tempos de relacionamento de cada assinatura vai ser diferente. Então, a gente teria 3 CPAs diferentes. Trabalhando isso, a gente conseguiria maximizar investimento em diferentes mídias para cada tipo de aquisição. Vamos falar para os tipos de mídia, que acho que foi aqui que a gente caiu no webinar. Eu gostaria de começar falando das mídias de revenue share, ou as mídias de custo por aquisição. Revenue share são aquelas mídias que você paga uma porcentagem da conversão atribuída a essa mídia para a mídia, e as mídias de custo por aquisição, que você paga um CPA fixo pré-definido para toda a aquisição que essa mídia gerar para você. Eu separei aqui algumas mídias de exemplo, que são mídias conhecidas como afiliados, e normalmente trabalham com esse tipo de remuneração, não exclusivamente, tudo depende da negociação da mídia com a plataforma. Então, a gente tem a Zanox, a Afilio e a Lomadi, que são exemplos de afiliados. O próximo tipo de mídia, a gente tem as mídias de custo por clique, que são as mídias mais comuns, as mais conhecidas como CPC. Então, como a gente calcula isso? São as mídias que têm a remuneração de acordo com o clique que você recebe nelas. Então, você faz seu anúncio nelas, você paga por todo o clique que recebe delas. Aí eu coloquei os comparadores, o Buscapé, Jacotei, Muca Shopping, o Zoom, o Bing Ads, que também é uma plataforma de busca. Além disso, tem o Google e o Facebook, que eu não coloquei aí ainda, porque eles fazem parte de outro tipo de remuneração também. Entre essas duas, a gente tem uma intersecção aí, que a gente pode chamar de mídias de retargeting, que são as mídias tipo Critel, Gravity4, NextPath, que são mídias que podem trabalhar tanto com revenue share, ou tanto com custo por clique, ou podem trabalhar de outra forma, tudo depende da negociação do varejista com a mídia. Outro tipo de remuneração são as mídias de custo por 1.000 impressões. Essas mídias a gente destaca aí as mídias programáticas que estão crescendo agora, que são as novas mídias que a gente usa para fazer display, por ter uma segmentação maior e mais ampla, e a gente poder segmentar muitos detalhes dentro dessa segmentação mais ampla. E dentro delas também tem Google e Facebook. Como eu falei, Google e Facebook eles estão tanto dentro das mídias de custo por clique, quanto dentro das mídias de custo por 1.000 impressões. Por último, eu separei aqui os custos fixos, ou seja, são mídias por diária. Então, a gente trabalha com mídias por diária, como, por exemplo, mastheads do YouTube, fechamento de primeira página de Globo.com ou primeira página de UOL, que podem ser trabalhados também em portais com custo por 1.000 impressões. Então, a gente consegue trabalhar tanto com mídia fixa, pagando uma diária, quanto trabalhando por CPM. O importante desse slide a gente levar é que, se a gente for comparar mídias que estão em diferentes partes de remuneração, a gente tem que trazer elas para o mesmo tipo de remuneração para a gente poder comparar. Por exemplo,
uma mídia de custo por 1000 impressões, a gente vai ter que entender qual vai ser o CTR dessas 1000 impressões para trazer em número de clique, para entender se o custo desse CPM vai valer a pena relacionado a uma mídia de custo por clique. Então, sempre que for comparar qualquer tipo dessas, tentar trazer para o mesmo patamar de remuneração. Aí você vai conseguir comparar de uma maneira inteligente do que você comparar simplesmente, eu tenho um CPM de R$5 e eu tenho um CPC de R$1. Passei um pouco rápido para essas duas partes, que são partes mais básicas. Vamos entrar um pouco agora nas partes de atribuição de mídia. Primeiro eu defini modelo de atribuição para vocês. Então, o modelo de atribuição, ele é a forma que você escolhe como e quais pesos vai atribuir para as diferentes etapas da jornada do consumidor. Como assim? Então, eu tenho a jornada do consumidor, ele tem um caminho, e cada consumidor tem seu caminho, e eu vou distribuir pesos durante esse caminho de acordo com a importância, a distância dessa mídia entre a conversão, o engajamento do usuário nessa mídia e todos os conceitos que a gente vai aprender agora para entender como fazer essa atribuição de maneira correta. Existem hoje modelos pré-montados no Google Analytics. Então, a gente tem o último clique não direto do AdWords, que é um modelo que é utilizado para analisar mais AdWords. A gente usa ele não leva em conta o direto, então ele é um bom modelo para analisar Google AdWords somente. A gente tem o último clique não direto, que é o modelo do Analytics, que a gente vai ver os dados quando a gente está vendo as vistas normais do Analytics. E a gente tem outros modelos prontos, como, por exemplo, o último interação, que leva em conta somente a última interação até a conversão. O de primeira interação, que leva em conta somente a primeira interação até a conversão. O de distribuição linear, onde divide de conversão em todas as mídias que o usuário passou. O desvalorização temporal, no que ele desvaloriza essa conversão de acordo com a distância de tempo, né, de acordo com o tempo que essa mídia está da conversão para trás, então ele vai desvalorizando conforme passa esse tempo, e com base na posição que ele vai valorizar, vai dar 40% do valor de conversão para a primeira mídia, 40% do valor de conversão para a segunda mídia, e ele vai dividir o resto desses 20% nessas mídias intermediárias. A gente não sugere usar esses modelos de atribuição que estão em vermelho. Por quê? Porque eles levam em conta como mídia o direto. E o direto faz grande parte das mídias que se a gente considerar ele como mídia, ele vai atribuir muito valor de conversão nisso. E todo mundo passa pelo direto antes de fazer uma conversão. Então, quando a gente utiliza o direto como mídia, a gente vai perder atribuição nas outras mídias. Então, esses relatórios eles vão estar enviesados por conta disso. Para isso, a gente vai definir o nosso modelo de atribuição personalizado. Primeira coisa que a gente vai aprender e entender para definir esse modelo de atribuição personalizado é como atribuir valor à mídia pela duração da sessão. Ou seja, a gente tem do lado esquerdo aí um funil de conversão, onde a mídia de cima, a azul, é a primeira mídia de interação, e a mídia vermelha embaixo, ela é a mídia de conversão, a mídia que teve a conversão. E aí é todo o caminho que o usuário fez para chegar até essa conversão. Saindo no eixo horizontal, a gente vai ter a duração de cada sessão de cada mídia. Então, olhando aí a duração de cada sessão, da sessão de cada mídia, qual dessas mídias vocês acham que teve a maior influência na tomada de decisão desse consumidor? Obviamente, uma mídia com baixo tempo de duração de sessão, ela vai ser considerada um bounce rate. Então, é uma mídia que provavelmente o usuário entrou errado no site, ou ele entrou, não viu nada interessante e saiu. Uma mídia com maior duração de sessão, ela pode ser considerada uma mídia que tem engajamento do usuário na definição de compra dele. Então, se a gente pensar no caso de uma compra, esse usuário deve ter começado pesquisando um produto no topo do funil desse produto, e aí ele chegou na mídia que teve a maior duração, ele teve a influência para tomar a decisão de qual produto comprar. Ele provavelmente visitou outros sites procurando preço, visitou novamente seu site e chegou no momento que ele converteu no seu site. Então, a mídia do meio, que é a mídia que tem a maior duração de sessão, provavelmente ela teve um valor muito grande na tomada de decisão de qual produto comprar. Então, a gente tem que valorizar essa mídia dentro do modelo de atribuição. Outro ponto importante que a gente pode levar em conta no modelo de atribuição é justamente essa desvalorização temporal. Como a gente desvaloriza isso? A gente define a conversão em 0 dias e vai andando para trás de acordo com qual foi em cada interação de cada mídia.
Então, a gente tem a primeira interação há 50 dias atrás, levando a conversão hoje, e a gente tem a interação de cada mídia. O ideal é a gente desvalorizar essas mídias de acordo com quão longe elas estão do dia de conversão. Então, quanto mais perto da conversão, maior o valor que a gente vai atribuir a essa mídia. A gente vai falar de tempo de meia-vida, então a gente vai explicar melhor como desvalorizar essas mídias de acordo com o tempo. Se a gente fizesse uma desvalorização temporal de uma maneira mais simples, sem levar em conta nada do que a gente está falando dentro de modelo de atribuição, de como personalizar esse modelo, ela ficaria mais ou menos assim. A gente teria uma leve curva exponencial, onde a mídia de conversão ela levaria maior valor, a mídia de assistência do lado ela levaria um valor maior e ia fazendo uma curva e diminuindo esse valor de atribuição de acordo com a receita. Isso é uma curva de desvalorização temporal, sem levar em conta nenhum outro fator que a gente colocaria no nosso modelo de atribuição. Quando a gente coloca todos os fatores para melhorar esse modelo de atribuição, a gente vai transformar essa curva de distribuição de valorização temporal em uma curva mais ou menos assim. Onde a gente vai dar peso à primeira mídia de interação, a gente vai continuar dando peso à mídia de conversão e a gente vai aumentar o peso de uma mídia que tem uma duração de sessão maior. Assim a gente consegue fazer uma distribuição de valores, de pesos, dentro do modelo de atribuição que faça sentido na importância de cada mídia. Então, as principais configurações que a gente tem que usar no nosso modelo de atribuição, quando vocês forem lá no GA, criar um modelo de atribuição personalizado, vocês vão ter que tomar cuidado com essas principais configurações. Hoje, se vocês quiserem um artigo para ajudar vocês a criar esse modelo de atribuição, a Raccoon hoje oferece esse artigo, é só vocês digitarem no Google. Eu podia passar o link, mas acho que é mais fácil vocês digitarem aí. Como criar o modelo de atribuição no Google. O primeiro artigo que aparece no orgânico é o da Raccoon, e nele está explicadinho como criar um modelo de atribuição. Então, vamos lá, passar pelas principais configurações. A primeira configuração de modelo de atribuição personalizado é a de meia-vida, ou seja, a gente define a meia-vida de desvalorização temporal. Então, a gente vai definir essa meia-vida entre 1 e 7 dias. Essa diferença vai suavizar ou não essa exponencial de desvalorização temporal. Então, eu posso deixar essa exponencial mais suave ou mais forte, dependendo do meu negócio, dependendo de como funciona o caminho de conversão do meu usuário, né, no meu site, ou na minha plataforma, ou no meu e-commerce. Qual é o tempo de tomada de decisão que esse usuário vai ter. O segundo ponto é a janela de lookback, que é o tempo do caminho de conversão, ou seja, é o tempo máximo que pode ter a primeira integração do usuário. Então, o máximo que o Analytics permite hoje é de 90 dias, mas você pode regular de acordo com o seu site, com o seu e-commerce, com o seu projeto. O tempo do caminho de conversão, ele vai medir, então, a partir daquele tempo, onde foi a primeira interação do usuário, ok? A terceira configuração que a gente vai falar é o ajuste de crédito com base no engajamento do usuário. Quando a gente fala em ajuste de crédito, a gente está falando que a gente vai somar um peso, um valor a esse modelo de atribuição. Então, aí nesse ponto a gente tem que tomar cuidado, que é onde vai colocar o valor, a duração de sessão. Então, aqui a gente vai tirar o valor de bounce rate, então a gente vai tirar mídias que não têm integração e vai colocar mídias que têm uma duração de sessão maior, com um valor um pouco maior. O quarto e último passo são as regras de crédito personalizadas, onde você pode personalizar as regras dentro do modelo de atribuição, e a gente vai colocar nesse modelinho que a gente está falando tanto, atribuir um valor à primeira mídia, ou seja, a primeira posição. Então, a regra de primeira posição, a gente vai atribuir um valor à mídia de entrada, que ela é interessante, que é por lá que o usuário conheceu o seu site, e por lá que ele soube todo que existia o seu site, e entrou no seu caminho de conversão. E a gente vai desconsiderar o direto, o que os modelos que eu falei lá do Analytics estão prontos não fazem. Então a gente vai desconsiderar o direto, zerando o valor atribuído do direto e das referências internas. Beleza? Vamos entrar agora em como usar todo esse modelo de atribuição que a gente criou e como definir meta para esses modelos. Para definir um ROI meta novo para cada mídia, a gente vai ter que usar uma formulinha. Então, esse ROI novo ele vai ser igual ao ROI meta, que a gente definiu para o e-commerce inteiro, vezes um fator de atribuição de cada mídia.
Esse fator de atribuição da mídia, pegando os dados passados e aplicando o modelo de atribuição, ele vai ser calculado da seguinte forma. O ROI last click, que é o ROI GA, que é o último clique não direto, dividido pelo ROI de atribuição que você calculou usando o seu modelo. Então você vai ter um novo ROI, que ele vai ser o ROI last click vezes o ROI meta, dividido pelo ROI de atribuição. Guardem essa fórmula que vai definir para vocês qual vai ser o novo ROI GA que vocês vão ter que buscar para chegar nas metas de vocês. Como distribuir os pesos para as novas mídias? Então, você vai pegar o seu ROI de mídia geral, que é 1 sobre margem, vai aplicar o fator de atribuição de cada mídia, e assim você vai ter um novo ROI diferente para cada mídia que faça mais sentido dentro do seu modelo de atribuição. Algumas considerações dos modelos de atribuição para a gente tomar cuidado. Primeiro, eliminar as mídias com bounce rate do modelo de atribuição, conforme a gente falou. Atribuir um valor correto às mídias de impressões e rich media, ou seja, mídias que não têm interação de cliques. Então a gente consegue, através do modelo de atribuição, dar valor, por exemplo, a display. Um terceiro ponto é eliminar o direto e a referência do próprio site, conforme a gente falou antes. O quarto ponto é diminuir o valor das campanhas institucionais de pesquisa, ou seja, as campanhas institucionais de pesquisa, elas são praticamente diretas, são pessoas que entram no Google, pesquisam, ou entram no Bing, pesquisam, e vão como se fosse um direto. Então a gente diminui o valor para essas campanhas e aumenta o valor para a primeira interação do usuário. Então essas considerações são muito importantes na hora de você criar o seu modelo de atribuição. Vamos para o exemplo prático. No exemplo prático a gente vai mostrar para vocês como aplicar tudo que a gente viu agora para um caso que eu coloquei alguns dados fictícios aqui para vocês. Então, vamos supor que a gente tem um varejo que investe R$400 mil e tem uma meta de ROI que a gente calculou lá no começo de 12,5. Eu dividi algumas mídias para esse varejo. A gente vai ter afiliados, a gente vai ter retargeting, a gente vai ter pesquisa, comparadores e shopping. E eu fiz uma divisão de investimento e vamos supor que no mês passado eles investiram certinho os 400 mil e tiveram o ROI de last click de todas as mídias batendo a meta de 12,5. Então, a partir disso, a gente vai aplicar ao mês passado o nosso modelo de atribuição para ter o nosso ROI de atribuição do mês passado. Aplicando em afiliados, a gente tem um ROI de atribuição que sai de 12,5 do last click para 6,95. Em remarketing, a gente sai de 12,5 para 8. Em pesquisa, a gente sai de 12,5 para 16. Em comparadores, a gente sai de 12,5 para 11. Em shopping, a gente sai de 12,5 para 14,75. Notem que mesmo utilizando o modelo de atribuição, a receita final de atribuição de todas as mídias e a receita final de last click de todas as mídias, ela vai ser igual. Ou seja, o ROI de todas as mídias, ele vai ser igual no final, mesmo sendo de last click, mesmo sendo de atribuição, ele vai ser de 12,5. Então, aplicando aquela formulinha que a gente viu de como normalizar o ROI das mídias, a gente tem que o ROI meta é 12,5 e o ROI de last click é sempre 12,5 na mídia. Então a gente faz 12,5 vezes 12,5 e divide pelo ROI de atribuição do mês passado de todas as mídias, assim a gente vai ter um ROI para cada mídia. Então aplicando essa fórmula, a gente tem que para afiliados. O novo ROI last click, você vai ter que brigar para chegar, vai ser de 22,50, perdão. O de remarketing vai ser de 19,50. O de pesquisa, por exemplo, vai ser de 9,75. O de comparadores vai ser de 14,20. E o de shopping vai ser de 10,60. Mas por que isso? Porque a gente consegue aumentar investimento e diminuindo o ROI para mídias que são mídias de entrada, mídias que têm importância dentro do funil. São mídias que têm a parcela de decisão do cliente na hora de comprar. Mas como assim? Mostrando para vocês rapidinho um gráfico de como ficaria o nosso funil depois que a gente aplicasse o modelo de atribuição. O lado esquerdo mostra o nosso funil de atribuição com as metas bem definidas. Então, a gente tem uma divisão de orçamentária para um começo de funil, uma menor para o final de funil, mas, por exemplo, ele é um funil bem estreito, ele tem um ângulo bem fechado. Quando a gente aplica o modelo de atribuição, a gente vai abrir esse funil, porque a gente vai entender que a mídia de entrada é importante, que as mídias de tomada de decisão são importantes, então a gente vai conseguir diminuir o ROI dessas mídias e aumentar o investimento, ou seja, a gente vai aumentar o volume, que no final vai ter trazido uma receita maior e um ROI igual ao que a gente trazia num funil menor.
Eu queria agradecer muito a SEMrush pela oportunidade, em parceria com a Raccoon, desse webinar.